para aqueles pacientes que realmente, por algum motivo, não tem espermatozoide. Não tem. Buscou no testículo, não tem. Buscou, mexeu nos hormônios, não tem. Tem alguma opção, Má, para esse casal ter um filho? Ter um Porque filho. isso também é muito relativo. Exatamente. Que é ter um filho para cada um. Exatamente, é bastante relativo. Mas existem opções, né? A gente sabe que quando a gente está frente a um homem azospérmico, né? Que a gente já conversou sobre não ter espermatozoide no ejaculado. A gente foi para a cirurgia, buscou dentro do testículo, não achou. A gente tem sempre duas opções. Ou a gente passa por um banco de sêmen, né? Porque a gente tem os bancos, tem banco nacional, né? Tem banco internacional, tem a opção até de ser parente até 4º grau, né? Para doar esse sêmen. A gente tem essa opção. E tem a opção de adoção, né? Sempre. Que também é um filho. É muito importante lembrar isso também. Isso precisa ser também uma opção para o casal. E é muito importante, né? Quando a gente está frente a um homem azospérmico que às vezes já passou por uma cirurgia, está indo para a 2ª cirurgia já, depois de, por exemplo, mexer nos hormônios, fazer medicação. É importante você sentar e ter uma conversa muito franca com esse casal, né? Esses são os momentos em que você coloca absolutamente todas as cartas na mesa. O que a gente vai fazer com os óvulos da sua esposa se a gente não encontrar espermatozoide nesse momento? Tem sêmen de backup? Vai congelar e depois vocês pensam? Vai descartar? Então, assim, são coisas que precisam ser muito bem estabelecidas nesse momento da investigação. Mas só lembrando que a gente está falando de um caso bastante específico, né? Exato. E que não é a grande maioria do que a gente vê por aí. A ideia é mostrar que existem opções. E a mesma coisa serve para a mulher. Fiz tudo isso, fiz a minha investigação. Meu caminho eu consigo resolver. Você falou que é só fazer fertilização in vitro que eu resolvo a questão do caminho. Meu marido tem espermatozoide, mas eu não tenho óvulos. Existe alguma opção? Existe também, assim como existe a doação de sêmen, existe a doação de óvulo, a ovo-doação, a ovo-recepção. São tratamentos atualmente muito utilizados nas clínicas de maior movimentação. A gente vê até quase metade dos tratamentos acabam sendo por ovo-recepção. Isso acontece em especial porque, em geral, as pacientes, as mulheres, acabam vindo procurando ajuda com maior idade, né? Então, atualmente, as mulheres estão tendo filho mais tarde e a gente tem um problema da qualidade dos óvulos. Então, muitas vezes, da qualidade e da quantidade também, né? Muitas vezes um casal já passou por 2, 3 tratamentos de reprodução, não conseguiram chegar naqueles embriões no final e acabam decidindo aí por receber óvulos de uma mulher mais jovem, que vai ter uma qualidade, uma chance de formar embriões de melhor qualidade, maior chance de implantação mesmo. Então, os tratamentos de ovo-recepção também são bastante comuns até mesmo hoje em dia. Então, só para trazer a visão de que isso existe, né? Muita gente Sim. não sabe que isso existe e de que é uma possibilidade. Então, assim, hoje em dia, eu brinco que a reprodução ela veio para ajudar todo mundo a engravidar, né? Então, eu acho que as técnicas de reprodução assistida podem ser utilizadas para N tipo de pacientes e se a N gente for situações. pensar nas possibilidades, assim, a gente abre um leque infinito mesmo, né? Inclusive, a gente não vai aprofundar muito, porque a gente vai falar sobre esse assunto em outro episódio, mas até pacientes que não têm útero conseguem engravidar. A gente Até pacientes que consegue... não têm uma mulher no casal ou não tem um homem em casais homoafetivos. Né? Exatamente. Então, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, para trazer informação, né? Acho que clarear um pouco a cabeça das pessoas nesse sentido, para elas saberem até as possibilidades, o que elas podem procurar em termos de ajuda. E aí, quando vocês falam disso, o que a gente pensa primeiro, quando a gente fala em ovo-recepção ou doação de sêmen, a gente sempre tem que, e aí já é um podcast que eu acho que a gente tem que colocar, são os aspectos psicológicos em cima disso. Psicológicos Com legais. Com certeza. Tem Com que ter um certeza. acompanhamento, e é importante aceitar isso, porque muitas vezes o casal fala, não, mas eu tô bem, tá tudo certo. E muitas vezes a gente sabe que esse casal é importante, é que ele aceite que tenha fazer Um segmento, um segmento, né? né? Com certeza. Para poder segmento entender psicológico. todo o processo. Porque muitas vezes ele não entende. Quando a gente vai falar de doação de sêmen, doação de óvulos, claro que a gente tem que ter uma conversa abordando os aspectos E psicológicos. socioculturais também, socioculturais. né? Eu costumo dizer também, Acho o que Dr. mais por Fernando isso. fala muito. A gente tem que olhar para o ponto final, né? Eu tenho que olhar para o meu objetivo final, que é ter um filho. O caminho Exato. ali, a gente às vezes dá um jeito, né? Mas a gente tem que olhar no objetivo final, que é o mais nobre ali, que é realmente a gestação. E aproveitando só esse gancho, né, dessa parte psicológica, uma coisa que eu vejo isso o tempo todo é o quão pouco a gente fala sobre infertilidade masculina e o quanto que a infertilidade masculina parece um mito e o quanto ela é ignorada. Não por nós, mas assim,
no geral, pelos pacientes. Culturalmente. Mesmo. É a mulher que não consegue engravidar. Exatamente. Muitas vezes o casal chega e o marido fala: eu trouxe a minha mulher porque ela não consegue engravidar. É aquela coisa lá atrás de minha mulher não me dar um filho, né? É isso. Só que daí entra o ponto importante, que a infertilidade masculina machuca demais. Machuca tanto quanto a feminina. Um homem, quando descobre que não consegue... Principalmente aqueles que têm um pensamento um pouquinho mais antiquado. Um homem, quando descobre que não consegue ter um filho geneticamente seu, fica extremamente abalado. Então, o acompanhamento psicológico é muito importante. É o bom e velho acompanhamento multidisciplinar, né, na reprodução humana. Exatamente. Não dá para excluir jamais. E esse é o que mais vai ser reticente a esse tratamento, por incrível que pareça. Exato. E aí tem toda a pressão ainda dos amigos, da sociedade, da família. E aí ele é associado à infertilidade, é muito associado à fertilidade masculina com masculinidade. Virilidade. Então, é difícil você explicar e desmistificar, né? Acho que essa é uma das importâncias primordiais, né, desse podcast, é falar esse tipo de coisa para a população, para vocês entenderem que nem tudo é sentença, nem tudo é para todo mundo e que a gente tem caminhos, né, para chegar ao desfecho final, que é ter um filho. E você falou muito bem, Má. A sensação, o casal infértil, muitas vezes, eles têm uma sensação de que eles estão sozinhos. E 15% dos casais são inférteis. Então, assim, é muita gente. Da população. E é muita gente que não procura ajuda. E é muita gente que está sofrendo sozinho em casa. E é muita gente que fala, não, é só eu desencanar que eu vou engravidar. É só eu parar de ficar nervoso que eu vou engravidar. E não é. Procurem ajuda.